tudo bem com vocês? Bom, hoje a aula vai ser um pouco diferente, né? Vai ser online, gravada, então vocês estarão assistindo aí pela manhã, né? Eu estou gravando aqui pela noite, então bom dia para vocês, boa noite para mim. E quem assistir esse vídeo em outro horário, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, desde já. Bom, a gente vai dar continuidade àquilo que nós estamos falando nesses dias, né? Que é sobre tecnologia e inovação focada em projetos, né? Então, a nossa palavra-chave é robótica, né? A gente fala muito sobre robótica, sobre programação, mas como a robótica foi parar dentro da sala de aula, né? Como isso chegou até você? Então, a gente precisa entender um pouco aquilo que vocês pesquisaram alguns dias atrás, né? Que é sobre a sociedade. A sociedade, ela evoluiu, né? E vocês sabem muito bem disso. Começou com a primeira sociedade, todo mundo sabe, né? Pelo menos quem está assistindo esse vídeo que já teve essa aula comigo. Depois veio a segunda sociedade, todo mundo também sabe. Depois a gente viu aqui a terceira sociedade. Eu vou organizar aqui para vocês. Depois a gente viu a quarta sociedade. E existe a sociedade futurística, que ainda não vivemos nela, mas que a gente idealiza, né? Então, a primeira sociedade, eu espero que vocês lembrem, né? É a sociedade do homem primitivo, né? O homem que aprendeu a lidar com a natureza, com a pedra, né? Com a terra, com a madeira, com as árvores, né? E tudo mais. A segunda sociedade foi a sociedade que aprendeu a lidar com a, a manipular, na verdade, né? Essas tecnologias primitivas, criar tecnologia a partir dessas matérias, né, matérias-primas. E aí surgiu, né, a manipulação das sementes, né, para a organização da agricultura, a organização de casas, né, e ruas, e a noção de civilização, né, e surgiu as grandes civilizações. Na terceira sociedade, a sociedade evoluiu para o ponto de que ela conseguiu lidar com a tecnologia de uma forma que facilitava a vida dela, a vida da pessoa, porém ela focou muito no benefício da indústria, né? No benefício de locais, né? Não de pessoas. Na terceira sociedade, a gente percebe que surge também a terceira revolução industrial, a quarta revolução industrial, né? Ah, e aí veio a quarta sociedade, né? Que é a nossa sociedade atual. E nela nós estamos presenciando uma nova revolução industrial chamada Indústria 4.0, que dessa vez é a internet das coisas, o sistema cyberfísico, né? Para não confundir vocês, eu vou escrever isso aqui também, né? Falar um pouco sobre as revoluções, né? E aí você pode estar se perguntando, professor, o senhor já disse sobre isso. Mas é o seguinte, eu estou fazendo um resumo daquilo que vocês já viram nas últimas aulas, tá? Para que eu possa entrar na aula de hoje, ok? Então vamos lá, a gente tem aqui algumas indústrias. A gente tem a indústria 4.0, que é a atual que nós estamos vivendo. Temos a indústria 3.0, que nós chamamos hoje, né? Que foi a era da robótica e a era da informática, há alguns anos atrás. Temos a segunda indústria, né? A segunda revolução industrial, que é a linha de produção em massa. E temos a primeira indústria, né? Que é a mecanização a vapor, a máquina a vapor. Né? Então, na terceira sociedade, né, a gente teve aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui uma imagem, ou se conseguir desenhar aqui para vocês. Deixa eu tentar desenhar aqui rapidão. Passar para cá.
Eu vou tentar, se ficar feio é a vida, né, pessoal? Vamos lá. Então, na terceira sociedade, a gente viu aqui, ó, a primeira Revolução Industrial. Ainda na terceira sociedade, a gente também presenciou a segunda Revolução Industrial. Na quarta sociedade, a gente presenciou a terceira Revolução Industrial e a quarta Revolução Industrial. E o que seria essa quinta sociedade, né? Aí, como muitos de vocês pesquisaram, que eu pedi para vocês não fazerem isso, né? Vocês colocaram nas pesquisas de vocês exatamente como estava na internet. A quinta sociedade surgiu sim no Japão. Os japoneses eles têm um pensamento um pouco acelerado, né? Avançado em relação ao restante do mundo. Eles são muito notáveis, são muito admiráveis. E nessa quinta sociedade, o foco é pegar a tecnologia que a gente viu aqui na indústria, né, nessa indústria aqui, a gente viu a tecnologia ajudando muito locais, hospitais, cidades, ajudando não pessoas, né, mas indústrias, né, para o lucro dessas empresas. Ah, professor, mas tem sim, eu conheço empresas que ajudam pessoas, eu conheço empresas que fazem isso, fazem aquilo. Não, beleza, só que o foco não, ainda não é completamente o ser humano, e sim o lucro, né? Aí você me diz, ah, professor, mas aí você quer demais, né? Uma visão utópica, né? Mas aí vai de cada um, né? A gente pode amenizar isso, e é exatamente isso que a sociedade 5.0 ela traz, né? Usar a tecnologia que foi criada nas antigas indústrias e agora para o bem da humanidade, para o bem do homem. E pensando nesse foco, né, a gente vê aqui a agenda. Cadê? Deixa eu escrever aqui para vocês. E vocês me perdoem, meus cachorros, tá? Que eles estão fazendo discurso de ódio aqui do lado. Vamos lá, agenda 2030 da ONU, né? O que é a ONU? Alguém sabe me dizer o que é a ONU? Todo mundo sabe, né? Organização das Nações Unidas. A Agenda 2030 da ONU, ela tem como esse objetivo, né? Que é focar na evolução da sociedade para o bem de todo mundo. Então, usar a tecnologia em favor do homem, né? Então, essa agenda incentiva aqui empresas, e é por isso que vocês estudam isso também, tá? Nos livros de vocês, em geografia, em história, né? Em projeto de vida, né? Nessas disciplinas, você estuda um pouco sobre essa agenda da ONU, que vem com outro nome, né? Não é agenda, né? Explícito, né? Mas a gente conhece como ODS. E o que é ODS, né? É Objetivo de Desenvolvimento e Sustentabilidade. Então, são os Objetivos de Desenvolvimento e Sustentabilidade da ONU, ok? Então entra aqui, né, nessa agenda. E aí, se você for fazer uma pesquisa rápida sobre as ODS da ONU, você vai perceber que tudo que é falado, tudo que é dito sobre a agenda da ONU é para esse foco. Então, pessoal, voltando rapidão, a gente verifica que todas essas ODS da ONU, elas têm esse objetivo de focar no bem da sociedade. Por exemplo, a erradicação da fome, a fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, empregos dignos de crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, combate às alterações climáticas, vida debaixo da água, vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes e parceria em prol
das metas, né? Então são 17 objetivos. Qual é o nosso foco, né? É que vocês pensem em criar soluções, projetos voltados para essas ODS. Por quê? Porque Sociedade 5.0 é um objetivo, que todos nós possamos evoluir como ser humano para o bem da sociedade. E aí eu também dei um exemplo para vocês, né, sobre o Uber, que é uma plataforma que não tem carro, mas que gerou emprego, né, para várias pessoas, emprego entre aspas, né? Deu uma renda para várias pessoas que não tinham condições, não tinham renda, né? Então, junto com essa sociedade, né, que é do futuro, a gente vai pensar um pouco agora, né? A nossa eita, a nossa sociedade atual, né, a 4.0, que vivencia uma revolução industrial. E nessa revolução, ela, assim como nas outras revoluções, ela influenciou o sistema político, econômico, sistema educacional também, né? E várias áreas da sociedade, né? A medicina, né? As questões da saúde, todas elas estão influenciadas por conta da tecnologia. Bom, como na educação funciona, né? Então, na educação a gente conhece essa revolução, e eu não sei se você já ouviu falar dela. Quem é meu aluno mais antigo já ouviu falar, né? Surgiu em 2017, mais ou menos, mas no Brasil chegou com muita força em 2018, chamado Educação 4.0. Então, na Educação 4.0, a gente usa as estratégias do cientista da computação para educação, né? Então, de que forma a gente consegue achar inovação na indústria? Através de várias habilidades e várias metodologias que trouxemos para a educação. Uma das habilidades, metodologias e competências e qualificação, nós apelidamos de, carinhosamente, né? E daquela palavra que você viu lá no início do vídeo, né? Robótica. Mas para chegar na robótica, você precisa passar por algumas coisas ainda, fundamental, né? Porque a robótica é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. E na escola você estuda algumas delas. Por exemplo, a gente percebe que na robótica a gente estuda programação. Na robótica a gente estuda cultura maker, né? Já falo sobre ela. Na robótica a gente estuda sobre pensamento computacional. Na robótica a gente estuda sobre eletrônica. E na robótica nós estudamos sobre projetos, ok? E esses projetos eles têm metodologias, como por exemplo o Design Thinking, como o 5W2H, vocês também já viram em algum momento, né? Então vamos lá, o pensamento computacional. E nesse ano foi sancionada uma lei, né, que reconheceu esse eixo, né, educacional chamado pensamento computacional nas escolas do Brasil todo, né? Então quase foi obrigatório, né, a palavra robótica nas escolas, né? Mas não, eles estão começando, eles estão empurrando devagarzinho, né, para as escolas. E aqui no nosso contexto, né, a gente, na programação, a gente trabalha a questão da lógica, né? A gente não trabalha muito a escrita, porque depois você pode trabalhar a questão da lógica de programação, tá? Desculpa, linguagem de programação, e a escrita, ok? Então a gente foca muito na questão da lógica, se o aluno está entendendo o que ele está pensando, se ele está entendendo de que forma ele pode se comunicar com o computador. Então isso sim é lógica, né?
A cultura maker é o faça você mesmo, né? Você pode construir aquilo que você quiser com as ferramentas que estiver à sua disposição. Então, vou colocar aqui uma imagem só para vocês terem ideia, né? Que é o mão na massa, né? Você criar, né? Pode ser com material de baixo custo, né? Pode ser com um kit de eletrônica também de baixo custo, né? Você pode criar, ok? E isso era muito comum entre os adultos, né? Hoje não, hoje a gente percebe isso também no meio das crianças, né? Os adultos ensinando as crianças aquilo que eles não aprenderam na época deles, né? Então, eu digo para vocês que eu mesmo não tive isso na minha escola, então é a oportunidade de ouro para você aprender. A questão da eletrônica também, né? Circuitos simples, né? O que é corrente elétrica, o que é energia, né? O que são essas coisas, o que é uma fonte, o que é uma bateria, o que é um LED, um resistor, um motor, um gerador, né? Tudo isso é importante para você entender as composições que a robótica tem. Por último, projetos e metodologias, que é o que vocês estão estudando atualmente, né? Que é o 5W2H, que eu pedi um trabalho para vocês, né? Daqui a uma semana vocês irão me entregar. E também sobre o Design Thinking, né? Que é a metodologia que os designers usam para achar uma solução criativa focada no cliente. É uma metodologia que a Nike e a Adidas usam bastante, né? E que divulgou para todo mundo, para que todo mundo pudesse também entrar nessa onda e melhorar o seu produto, melhorar o seu atendimento, melhorar tudo, né? Então hoje eu quero falar com vocês sobre o pensamento computacional. O que é pensamento computacional? Então tem um site muito legal, que eu gosto bastante, que é o Marquezine, né? E aqui ele fala, tem um artigo que ele fala sobre o que é o pensamento computacional. Bom, então, primeiro, pensamento computacional, ele tem 4 pilares, né? E a gente vai estudar primeiro o conceito e depois a gente vai para esses pilares, ok? Gente, no final desse vídeo eu gostaria de deixar uma atividade para vocês, tá? A primeira atividade é que vocês façam um resumo de tudo isso que eu estou falando. Provavelmente a professora que está transmitindo esse vídeo para vocês aí, ela já tenha falado no início da aula, né? Que era um resumo disso. Mas eu gostaria também que vocês depois comentassem nesse vídeo do YouTube. Eu vou deixar vocês depois, de alguma forma, pegar o link, né? Vocês comentassem aquilo que vocês acharam de mais interessante no pensamento computacional, ok? Então, eu vou divulgar esse link, talvez seja pela professora, eu vou pedir para ela anotar no quadro, algo do tipo, ou eu mesmo entrego para vocês na semana que vem. E aí vocês podem comentar nesse vídeo do YouTube, né? Curtir e comentar o que você achou de mais interessante, beleza? Bom, então o que a gente vai ver aqui nesse post, né? O que é pensamento computacional, os 4 pilares do pensamento computacional, por que estudar pensamento computacional e algumas referências. Vamos lá então. Primeiro, o que é pensamento computacional? É um modo de pensar, ou seja, uma estratégia que os cientistas da computação usam para resolver problemas. Isso são palavras minhas, tá? Então, eu estou só traduzindo aqui, né? É uma estratégia que os cientistas da computação usam para resolver problemas. Aqui ele diz o seguinte: é um modo de pensar com o objetivo de resolver problemas complexos. Nós entendemos que problemas complexos, como aqueles problemas que não possuem soluções imediatas, ou seja, não são problemas impossíveis, são problemas trabalhosos, ok? Logo, se faz necessário dividi-lo em partes menores e, a partir daí, identificar as possíveis soluções. Essa é a estratégia do pensamento computacional, ok? Ele não depende de uso de computadores. Então, quando a gente fala de pensamento computacional, muitos acham que é a gente mexendo em computador, mas não é. Ele não depende também de linguagem computacional. E tão pouco se resume a navegar a internet ou e-mails. É uma estratégia por trás de toda essa criação que os caras fizeram.
né, os cientistas da computação fizeram. Criaram computador, criaram celular, criaram robô, criaram hardware, né, livre para você programar e criar sistemas automatizados, internet das coisas, e, enfim. Como eles conseguiram criar isso? É através dessa estratégia que eu vou mostrar agora para vocês. Então, segundo o Almanac para a Popularização da Ciência da Computação, o pensamento computacional busca entender como o funcionamento do computador pode ser útil como instrumento que ajuda a aumentar o poder cognitivo das pessoas, dos seres humanos, né? Então, a cognição é tudo aquilo que entra dentro do meu cérebro, né? E que eu consigo digerir, consigo entender. E nesse momento, ele é muito importante porque é o pensamento, você está pensando, né? Você está ruminando aquilo que você acabou de receber. Infelizmente, eu sempre digo isso, né? Muitos jovens e adolescentes, eles perderam um pouco essa habilidade de pensar. Tudo que eles fazem, eu posso me colocar no meio também, né? Tudo que nós fazemos, a nossa geração faz, é pensando em cumprir uma tabela, né? Porque alguém está pedindo, alguém está mandando, porque para passar de ano eu preciso copiar, eu preciso fazer as atividades para poder ganhar meu ponto, né? E não é por questões de eu quero aprender, né? Isso daí vai ser importante para minha vida. Então, é muito importante que a gente desenvolva isso em vocês, né? O pensamento computacional, porque é uma estratégia muito boa para resolver diversos problemas. E no futuro, o que não vai faltar é problema. E o que não vai faltar também, o que não muda, na verdade, né, são as mudanças. Então, existirão muitos empregos, né, muitos trabalhos que não existem hoje. Então, como nós podemos treinar os alunos para o futuro se não sabemos como o futuro é? E a resposta é o pensamento computacional, ok? Que é essa habilidade. E esse velhinho aqui se chama Simon Papert. Ele influenciou, né, toda uma geração aí de educadores, né? Eu sou um deles. Eu faço parte da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Vocês podem depois acessar. Eu vou colocar aqui para vocês, Brasileira de Aprendizagem Criativa. Então lá a gente trabalha com metodologias ativas, né, para os alunos serem protagonistas, né, nas suas atividades. Aqui a gente escreve projetos, a gente publica revista, né? Então tem todo um trabalho aqui. Então, esse cara aqui, ele influenciou essa rede, né? Tem um dos discípulos dele, né? Um dos alunos dele é o nosso consultor principal, né? Que está lá no MIT, né? No Instituto de Pesquisa de Massachusetts, de Tecnologia, né? De Massachusetts, que é um dos mais importantes do mundo, né? Nessa área de descoberta de novas tecnologias e tudo mais. Bom, e ele apresentou pela primeira vez esse termo lá em 1980, né? Chamado computacional, eu não sei falar muito bem inglês, então dá um chá para mim aí de thinks, né? Computational thinks. Então, pela primeira vez, ele falou isso e depois dele, muitos repetiram, né, aquilo que ele disse. E também adicionaram algumas coisas. E ele falou que era importante para aplicar para solucionar problemas em diversas áreas. Mesmo que seja na sua casa para lavar uma louça, você pode usar o pensamento computacional para resolver e melhorar o seu dia a dia, né? Resolver vários problemas. Portanto, por si só, trabalhar o pensamento computacional é promover a interdisciplinaridade, ou mesmo a transdisciplinaridade. Então ele sempre falava sobre essa vantagem. Outra pessoa muito importante também foi a Jeanette Wing, né? Essa mulher aqui, que em 2006 ela disse que era necessário que o pensamento computacional fosse para as escolas. Ele era fundamental, não somente para os cientistas da computação, mas era para todos, tanto para as escolas quanto para os trabalhos, os empregos, né? Então ela também mencionou isso
em 2006. Muitos não acreditaram. Eu lembro que quando eu comecei o trabalho com robótica aqui em Manaus, em 2008, eu tive que bater de porta em porta pedindo para alguma escola me aceitar para que eu pudesse aplicar a robótica, né, educacional. E teve diretor que não aceitou, né? Ele preferiu acreditar no tradicional, né, e tudo mais. E hoje em dia eu posso afirmar para vocês que todas as escolas de Manaus e do Brasil estão desesperadas para aprender o que é essa tal de robótica educacional. Que é justamente isso que eu estou dizendo para vocês, tá? Pensamento computacional, lógica de programação, cultura maker, eletrônica e projetos, ok? Bom, então, agora a gente finalmente vai para os pilares do pensamento computacional. São 4 pilares, ok? O primeiro pilar é a decomposição. O que é a decomposição? É dividir os problemas em partes menores para facilitar a solução e desenvolvimento e gerenciamento desse problemão, tá? Então, por exemplo, quando você monta um quebra-cabeça, você separa por partes, né? Você vê quais são os cantos, cada um tem sua estratégia, né? Então, isso é decompor, né? Quando você vai arrumar o seu quarto, o guarda-roupa, você tira todas as roupas, mesmo que elas estejam misturadas, você vai decompor as roupas, você vai separar aquilo que é roupa de dormir, aquilo que é roupa de sair, o que é camisa, o que é calça, o que é bermuda, né? E o que é toalha, o que é roupa de, de banho, né? E tudo mais. Então você separa em partes menores. Isso é decompor. E depois você arruma, né, tudinho. Reconhecimento de padrão também é muito importante. Ah, tá. Só voltando aqui um pouquinho. Eu acho que ficou claro aqui esse exemplo que eu dei, né, sobre a decomposição, né? Então eu gostaria que vocês também dessem exemplos nos comentários, tá? De decomposição. Olha, professor, eu acho que, sei lá, você. Deixa eu pensar aqui. Você fazer bolo é um exemplo de decomposição, porque você vai pegar todo o material que está lá, vai dividir eles em partes e vai fazer passo a passo para poder. Entendeu? Você vai viajar na maionese e vai escrever aquilo que você entendeu. Não que isso que esteja falando esteja certo, tá? Eu só quero que vocês pensem um pouco aí no nosso dia a dia, né? Como eu posso decompor algum problema? Né? Eu tô cheio de atividade para fazer em casa, da escola. Como eu posso decompor isso? Divide em partes menores, né? Enfim, não vou dizer agora a resposta. Bom, reconhecimento de padrão. Alguns problemas, eles compartilham das mesmas características de solução. Então, para a gente identificar, né, uma forma mais fácil de resolver o mesmo problema várias vezes, a gente reconhece esse padrão, né? A gente pratica a mesma ação ou melhora essa ação, né? Por exemplo, existe um padrão para que você possa lavar as mãos. Alguém pensou, alguém organizou isso, e toda vez que você vai lavar a mão, ou quando você vê alguém lavando a mão, você pode reconhecer esse padrão. Se a pessoa está lavando a mão da forma correta, ou até mesmo para escovar os dentes, etc. A gente tem aqui alguns exemplos, por exemplo, eita, que eu tô falando tudo errado agora. Previsibilidade para o próximo número, dado uma sequência que eu posso fazer agora. Por exemplo, quando eu digo o número 2, 4, 6, 8, qual é o próximo número? Vou repetir. Quando eu digo 2, 4, 6 e 8, qual é o próximo número? Exatamente, 10. Né? Então, como você chegou nessa solução? Se você chegou, né? Você percebeu que ele estava pulando de 2 em 2, ou seja, é um reconhecimento de padrão. Outra forma de reconhecer padrão: identificar e classificar pássaros ou plantas, né, utilizando padrões de similaridade. Por exemplo, nos pássaros, os pássaros que são predadores, eles têm os olhos virados para frente. Os pássaros que têm os olhos virados para o lado, eles são
presas, ok? Então a gente consegue identificar se o pássaro ele consegue nadar, se ele consegue viver na água, por meio das suas patas, né? Se tem nadadeiras ou não. Então isso é reconhecer um padrão. Estimativa de hora, né? A partir da observação do Sol. Eu não sei quem aqui consegue ver as horas pelo Sol, né? Mas geralmente quando você está lá perto de meio-dia, a sua sombra ela diminui, né? E dependendo também do horário do dia, né? Se a sua sombra estiver para o lado direito ou esquerdo, quando você está virado, sei lá, para o leste, para o oeste, você consegue saber, né, se você está de tarde ou de manhã, né? Então, isso também é reconhecimento de padrão. Enfim, existem outros exemplos aqui, ok? Abstração, o que seria abstração, né? É o detalhamento do problema, é o detalhamento de uma circunstância, de um sistema. Eu digo problema, não pense que é só aquilo que não deveria acontecer, tá? Pensem na questão da necessidade, né, do objeto. E aqui a gente vê que é a filtragem e a classificação de dados, né, criando um mecanismo que permite separar apenas elementos essenciais. Então você consegue abstrair, ver os detalhes e ver aquilo que é importante e não é. Por exemplo, aqui a gente tem 4 círculos, os 4 são iguais, os 4 são do mesmo tamanho, mas os 4 têm características diferentes, né? Um é pontilhado, o outro ele não é pintado de preto, o outro é completamente pintado de preto, e o outro tem uma característica como se fosse um brilho, né? Mas é um branco. Então isso é abstração, você está detalhando cada um desses elementos, ok? Para verificar aquilo que é importante ou não. Então, isso é muito importante, por exemplo, na escrita do algoritmo e suas interações. Você escreve aquilo que é importante, né? Por exemplo, na receita de bolo que eu acabei de falar, né? Você consegue abstrair o que é importante, né? O que é a mistura dos elementos, né? Da maneira correta. E quando você vai lavar a mão, também você consegue abstrair aquilo que é importante, por exemplo, por que eu faço esse movimento, né, com as mãos? Porque precisa limpar as unhas, né, para tirar. Por que eu faço esse movimento aqui com as mãos? Porque precisa limpar entre os dedos. Então eu estou abstraindo os detalhes da minha ação, do meu problema, ok? Por exemplo, olha só, seleta coletiva. Os 5 cestos ou baldes de lixo, todos eles são iguais. Cada um deles tem uma cor e cada cor significa tem algo por trás, né? Então você consegue abstrair por meio das cores. Eu vou abstrair agora aqui o vermelho é para plásticos, o azul é para papéis, o amarelo é para metais, o verde é para vidros e o marrom é para orgânicos, ok? Então nós não conseguimos, né, apresentar todos os objetivos que podem ser de plástico, todos os objetos podem ser de plástico, mas conseguimos apresentar um único material que engloba todos esses objetos. Por exemplo, a lixeira vermelha, né? Então, isso é abstração, você consegue enxergar, ok? E o algoritmo, que é uma das palavras que a maioria conhece, né? Mas que é uma sequência de dados, né? Como eu posso fazer passo a passo de algo. Por exemplo, já disse, passo a passo de como fazer receita de bolo. Primeiro faz isso, depois faz aquilo. Ou o Uber, quando ele te mostra vire à direita, vire à esquerda, né? A 200 metros, curva, não sei o que lá, né? Então, o Uber não, o Google Mapa, né? Isso também é um algoritmo, é o passo a passo de como fazer, como chegar até um local. E isso daqui é muito importante na lógica de programação. E aí entra essa parte daqui, ó, de lógica de programação. Por que é importante? Porque você precisa entender a sequência dos fatos, ok? Então, isso é algoritmo, ok? Por que nós devemos estudar, para finalizar, tá? O pensamento computacional. Então, primeiro, porque segundo o Fórum Econômico Mundial, existem 10 habilidades essenciais para os profissionais do futuro, né? Então, o pensamento computacional trabalha algumas delas. Essas que estão em vermelho são aquelas que o pensamento computacional consegue trabalhar. Primeiro, resolução de problemas complexos. A gente vive falando sobre isso, né? Segundo, pensamento crítico.
Lembrando que pensar criticamente não é pensar reclamando de tudo. O crítico, ele observa aquilo que pode ser melhorado. E ele fala, né? Ele mostra argumentos. Diferente daquele que só fala por falar, né? Só para derrubar alguém, ou um sistema, ou uma instituição. Né? Então, ter pensamento crítico é pensar de forma diferente, né? E mostrar os seus argumentos, ok? De uma forma bem fundamentada. Terceiro, a criatividade, né? A habilidade de você criar diversas soluções em um tempo determinado, né? Então, isso é criatividade. E flexibilidade cognitiva, ou seja, aquilo que você acha que você entende, pode ser que daqui a 3 anos não seja aquilo, né? Como eu já dei esse exemplo, vou dar de novo. Nos livros de ciência, nós vemos que a planta é um ser vivo, né, que realiza fotossíntese. Só que aqui no Amazonas, um grupo de cientistas, né, foi lá para a fazenda da UFAM e eles descobriram que existe uma planta que não realiza fotossíntese, que ela não tem as folhas, não tem a estrutura para fazer a fotossíntese. Ou seja, então todos os livros de história do mundo inteiro estão errados e por causa de uma descoberta aqui no Amazonas, de uma planta que não realiza fotossíntese, ela a gente pode acrescentar isso nos livros também de ciências, né? Então, para aquele que não tem flexibilidade cognitiva, ele vai dizer, não, não, isso está errado, não sei o quê, né? Está errado, né? E não dá liberdade para o novo, não dá liberdade para a inovação, para coisas novas, ok? Então, você precisa ter essa habilidade, né? Eu já falei também sobre isso e vou repetir. Tem muita gente que, por exemplo, 90% dos cientistas não acreditam que pode a gente pode ser congelado agora e daqui a 200 anos ressuscitar, né? Que nem o Capitão América, né? Que é a criogenia. E tem alguns cientistas eles acreditam, né? Eles estão trabalhando e inclusive existem pessoas que estão congeladas agora para tentarem ressuscitar no futuro, né? E existe uma série de fatores, N fatores, que mostram que isso não é possível. Mas, de repente, digamos que os cientistas realmente conseguem no futuro. E aí, né? Aquelas pessoas que resistiram, que tiveram a mentalidade assim meio dura, né? Não foram flexíveis em tentar entender o argumento dos outros cientistas. Primeiro que não vai estar nem vivo, né? Mas ele vai ter levado uma geração inteira de pessoas a não pensar, né? Não sair fora da caixa, né? Ficar sempre naquilo que já existe. Então, essas 4 habilidades são muito importantes. Vocês também estudam sobre inteligência emocional, sobre gestão de pessoas, que seriam trabalho em equipe, né, e tudo mais. Coordenação do próprio tempo de vocês, né, a capacidade de julgamento e tomada de decisões. Infelizmente, nós vivemos numa geração que não consegue tomar uma decisão porque não foi treinada para isso, né, e na nossa matéria, na nossa disciplina, a gente precisa treinar isso também. E orientação para servir, né, você servir os seus colegas, você servir a todos, isso também é muito importante. Geralmente a gente só quer ser servido, né? E no futuro, o profissional do futuro só vai sobreviver se ele servir as pessoas. E por último, negociação, né? Aprender a negociar. Por exemplo, teve uns alunos que não me entregaram o trabalho. E eles simplesmente disseram, professor, eu não entreguei porque eu esqueci. Aí eu, beleza, então é 0, né? Mas teve um que foi lá e falou, professor, eu esqueci, mas isso não vai se repetir, e não sei o que, eu vou melhorar, e blá, 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 blá. Para esse eu dei uma segunda chance, porque ele teve a capacidade de negociar comigo, né? Ele prometeu o quê? Que não vai se repetir. Então, isso é muito importante, você aprender a conversar, você aprender a falar, ok? Bom, a gente vai parar por aqui, né, a nossa aula, e eu espero esse resumo, né, de vocês na próxima aula. E também os comentários de vocês a respeito do que vocês acharam mais interessante sobre o pensamento computacional, beleza? Até a próxima aula e tchau, tchau.